Eu nunca fui de acreditar em acaso. 32 anos rodando estrada me ensinaram que as coisas acontecem por alguma razão, mesmo que a gente só entenda isso bem depois, quando já está de volta para casa com o coração pesado e a cabeça cheia de coisa que não sai. Mas naquele dia, numa quarta-feira de cinzas que o sol tinha resolvido castigar com toda a força que Deus deu a ele, eu pisei no freio sem nem pensar. O caminhão soluçou, a carroceria rangeu, e eu fiquei ali parado no meio da estrada vermelha como se tivesse esquecido onde ia. Meu nome é Augusto. Augusto Ferreira Lima, 61 anos, cabelo já branco nas têmporas e na barba de 3 dias que eu vivo com preguiça de tirar. Caminhoneiro de baú, desde os 29, quando meu pai me deixou o volante e a dívida junto. Naquela época eu tinha uma mulher, uma filha pequena e uma fé que cabia no bolso do peito. Com o tempo, fui perdendo as 3, não de uma vez, que seria mais fácil de engolir. Fui perdendo devagar, gotinha por gotinha, que é o jeito mais doído de perder qualquer coisa. Tem gente que quando perde muito fica com raiva. Eu fiquei com silêncio. Um silêncio que foi crescendo dentro de mim feito mofo em parede de casa velha. Devagar, na sombra, sem fazer barulho, até que um dia você olha e já tomou tudo. Eu me acostumei a viver dentro desse silêncio. A estrada virou minha companhia, o caminhão virou minha casa, e a culpa foi virando parte de mim, igual a uma pedra que a gente carrega tanto tempo no bolso que já nem sente mais o peso, mas está lá, o tempo todo puxando para baixo. Naquele dia eu vinha de Juazeiro do Norte com uma carga de tecido para o interior, seguindo pela estrada de barro que corta o sertão como uma cicatriz vermelha no meio da caatinga. A paisagem que eu conheço de cor, os mandacaros espetados contra o céu branco de calor, os pássaros que gritam entre si como se tivessem combinado de não deixar o silêncio pousar, o cheiro de terra seca misturado com diesel que para mim é quase perfume. A distância entre um vilarejo e outro naquela região é uma solidão que engole tudo. Passei por um açude seco que anos atrás tinha água suficiente para a gente nadar. Passei por uma roça abandonada com o telhado caído. Passei por um barreiro onde uma cabra magra procurava o que comer. Eu estava com a janela aberta, o cotovelo de fora, pensando em nada e em tudo ao mesmo tempo, que é o estado natural de quem passa 8 horas por dia olhando para a estrada. O rádio tocava aquelas músicas de forró que nunca mudam muito, sempre a mesma dor de amor, a mesma saudade, o mesmo coração despedaçado, e eu ia tocando, seguindo o sulco da estrada, deixando os quilômetros passarem como sempre. Foi aí que eu vi ela. No meio daquele ermo, naquele calor que rachava até pedra, uma moça jovem caminhava descalça na beira da estrada vermelha. Descalça não é força de expressão. Os pés dela estavam mesmo no chão quente, no barro ressecado, que de tão quente queima que nem brasa. E ela carregava uma cruz de madeira nas costas. Uma cruz grande, pesada, daquelas que um homem adulto pensaria 2 vezes antes de botar no ombro. Ela segurava a cruz com as 2 mãos, inclinada levemente para frente pelo peso, e na mão direita ainda conseguia segurar uma imagem de Nossa Senhora, pequena, de gesso branco, já um pouco lascada nas bordas, com a tinta azul do manto desgastada pelo tempo. Eita! Eu fiquei ali, de boca aberta dentro da cabine, olhando aquela cena como quem olha para uma aparição. Mas não era aparição coisa nenhuma. Era carne e osso, suor e determinação. O suor escorria pelo pescoço dela, molhava a blusa azul desbotada, pingava no chão quente. Os cabelos pretos e longos estavam grudados na nuca, e ela não olhava para lado nenhum. Olhava para frente, com aquela cara de quem sabe exatamente onde está indo e não tem a menor intenção de parar no meio do caminho. Eu desci do caminhão sem saber direito o que eu ia fazer. Peguei uma garrafa d'água do banco, das grandes de 2 litros, gelada na caixa de isopor que eu carrego sempre, e fui andando na direção dela. Devagar, com aquele jeito torto que homem velho tem quando não quer assustar ninguém.
quando não quer parecer que tem outra intenção além da que tem. Moça, eu disse, parando a uns 3 metros de distância, com a garrafa estendida. Toma um pouco d'água. Ela não parou de andar. Só virou a cabeça um pouco para mim, com aquele olhar de canto de olho que avalia tudo num segundo. Devia ter uns 22, 23 anos. Cara bonita, não do jeito arrumadinhos de cidade, mas bonita do jeito do sertão. Traços fortes, maçã do rosto alta, olhos pretos que pareciam guardar coisa demais para uma pessoa tão nova. A expressão dela não era sofrimento, era uma coisa mais difícil de nomear. Era determinação com uma camada de dor por baixo. O tipo de coisa que só aparece no rosto de quem já pelou muito na vida. Obrigada, ela disse, e aceitou a garrafa sem parar de andar. Eu caminhei do lado dela por um trechinho sem falar nada. Ela bebeu com aquela vontade boa de quem estava precisando e me devolveu a garrafa com um aceno de cabeça. A cruz rangeu no ombro dela. Os pés dela, no barro ressecado, faziam um barulho seco, suave, regular como um relógio. O sol batia em cima dos dois, como se quisesse nos achatar no chão. Depois de um tempo, sem que eu tivesse planejado dizer nada, saiu da minha boca. Por que você está fazendo isso? Ela levou um segundo antes de responder. Não parou de andar. Promessa, ela disse, simples assim. Fiz uma promessa para Nossa Senhora que, se a minha tia saísse da doença, eu pagava de cruz nas costas, desde a saída da cidade até a igrejinha de São Benedito. Quantos quilômetros? 18. Eu olhei para os pés dela. Olhei para a estrada à frente. 18 quilômetros de barro quente e sol de rachar crânio, com uma cruz de madeira nas costas, descalça. E ela falava disso com aquela naturalidade de quem está descrevendo uma coisa simples, cotidiana. Como se fosse coisa de todo dia. Engoli seco e fui embora. Voltei para o caminhão, dei partida e fui tocando. Mas o problema é que eu não consegui deixar aquela imagem para trás. O caminhão seguia, a estrada passava, a paisagem mudava, os mandacaros ficando para trás, um ou outro galho de aroeira aparecendo na beira da caatinga, uma casinha de taipa com criança brincando na porta, um homem com chapéu de palha levantando a mão para cumprimentar o caminhão que passou. O sertão ia passando como sempre passa, mas os olhos daquela moça ficaram na minha cabeça, fixos, como se tivessem sido gravados a ferro quente. Não era coisa de homem velho olhando para a moça nova, não era nada disso. Era outra coisa. Era aquele peso que ela carregava com tanta dignidade que dava vontade de chorar sem nem saber explicar por quê. Era a cruz no ombro, o pé descalço no barro, os olhos olhando para frente. Era o fato de que ali, naquele ermo todo, com aquele sol que não perdoa, ela não estava pedindo ajuda de ninguém. Só da santa. Umas 10 léguas adiante tinha uma bodega de beira de estrada onde eu parava sempre que passava por ali. Um barracão de tijolo com telhado de zinco que deixava sair um calor de forno, mas que tinha o melhor café do trecho e uma dona Irene que sabia de tudo e de todos. Uma mulher de uns 60 anos, cabelo grisalho preso num coque com um clips de plástico colorido, avental florido, e uma boca que funcionava que nem motor de caminhão novo, sem parar, sem aquecer e sem engasgar. Entrei pedindo um café e ela já foi chegando junto com o bule, sorrindo daquela forma larga de quem fica feliz de verdade quando vê cliente conhecido. Seu Augusto, quanto tempo! O senhor tá bom? Tô, dona Irene. Faz um café bem forte, já. Ela encheu o copinho, me olhou com aquela curiosidade que ela nunca conseguiu esconder. O senhor veio de que lado hoje? Vim de lá de baixo. Passei pela estrada do Capim Vermelho. Dona Irene assentiu com a cabeça, como quem já sabia o que eu tinha visto. Então o senhor deve ter visto a Teresa, a moça da cruz. Essa mesma. Teresa Cavalcante, 22 anos. Todo ano na quaresma ela faz isso, sabia? Pagar a promessa que fez
quando a tia dela ficou internada com problema no coração. A menina ficou sozinha, tomando conta da tia por mais de 1 ano. Trabalhava de dia numa costureira aqui da cidade. À tarde ia para o hospital na cidade grande. À noite voltava para casa cuidar da tia, que não conseguia nem se levantar da cama. Ela tem família? Filha de criação. A mãe foi embora quando ela era pequena. O pai nunca ficou. Quem criou ela foi a tia, Dona Maura Cavalcante. Uma mulher boa, trabalheira, mas aí ficou doente e a situação virou de cabeça para baixo. A Teresa se virou como pôde. E olha, o sistema de saúde não ajudou em nada, viu? A menina teve que brigar muito para conseguir o tratamento certo. Ela tem esse jeitão quieto, sabe? Mas quando precisa, a Teresa Cavalcante enfrenta o que vier de frente. Cabra arrochada essa menina. Fiquei olhando para o café. A tia se recuperou? Graças a Deus. Mas ficou fraca ainda. Tá em casa, precisa de cuidado. E a Teresa tá aqui, pagando a promessa. Dona Irene cruzou os braços com um sorriso de orgulho genuíno, como se aquela menina fosse filha sua. Tem gente que faz promessa e depois esquece. A Teresa não. Ela faz e cumpre. Todo ano, desde que a tia ficou boa, ela pega aquela cruz e vai. Paguei o café, agradeci e saí. Fiquei encostado no caminhão, olhando para o sol que já estava arriando para o lado do poente e pintando o sertão de um amarelo queimado que parece mentira de tão bonito. O céu ia virando laranja, depois vermelho, depois aquela cor de vinho que só dura uns minutos antes do escuro chegar. E eu virei o caminhão na estrada estreita e voltei. Não sei explicar bem o que me fez fazer isso. Não sei dizer se foi pena, se foi admiração, se foi aquela coisa estranha que às vezes acontece quando a gente encontra alguém que faz lembrar de quem um dia foi, ou de quem nunca se teve coragem de ser. Mas eu voltei. Encontrei a Teresa sentada numa pedra grande na beira da estrada. A cruz estava encostada num pau de cerca velho, o madeiro horizontal apoiado no arame. A imagem da santa estava no colo dela. Ela tinha os pés levantados um pouco, descansando. Eu vi de longe que tinha um corte no calcanhar esquerdo, pequeno mas aberto, com um fio de sangue seco já escurecendo na pele. Atravessei a estrada e fui sentar num toção de madeira do outro lado, a uns 5 metros dela. Não cheguei perto, não fiz nenhum gesto de ir ajudar. Só fiquei ali, feito testemunha. Ela olhou para mim com aqueles olhos pretos, sem susto. Avaliou. Por que o senhor voltou? Pensei antes de responder. Não sei ao certo. Acho que faz muito tempo que eu não via ninguém com essa quantidade de fé. Ela deu uma gaitada pequena, sem deboche. Um riso suave, quase para dentro, cansado, mas genuíno. Fé não é coisa que a gente vê, não. É coisa que a gente carrega. Aquilo foi direto no peito. Entrou que nem faca mansa, devagar, fundo. Ficamos em silêncio por um tempo. O vento quente da caatinga passava entre os mandacaros e fazia um barulho baixo, como respiração. Um chechel cantou lá longe e outro respondeu de mais perto. O sol foi descendo, descendo, e o céu foi ficando daquela cor de laranja avermelhada que só o sertão sabe fazer. Aquele espetáculo que eu vi 1000 vezes e que ainda assim, toda vez, me pega de surpresa. Depois de um tempo ela perguntou, sem me olhar, olhando para o horizonte. E o senhor, o que é que carrega? Não esperava essa pergunta. Demorei para responder. E quando respondi, foi mais honesto do que eu tinha planejado ser, com uma estranha na beira de uma estrada de barro. Umas coisas pesadas demais para nomear, e uma culpa que não sai nem com reza. Ela não perguntou o que era, só assentiu devagar, como quem entende sem precisar de detalhe. Como quem sabe que tem coisas que a gente não conta porque não tem palavra boa para elas, e não porque não quer. Quando ela se levantou, recolocou a cruz no ombro com aquela naturalidade quieta de quem já fez isso tantas vezes que o corpo já sabe o que fazer. Eu me levantei também, fui até a santa que estava na pedra e peguei para dar para ela. Ela estendeu a mão e os dedos dela tocaram os meus por um segundo,
quando me devolveu a imagem. Agradeceu com os olhos. E foi embora, estrada afora, com a cruz no ombro e a santa na mão, os pés descalços no barro, que agora estava mais frio com a chegada do fim do dia. Eu fiquei ali olhando até ela sumir na curva da estrada, onde os mandacaros engoliam tudo que tentava ir além. O caminhão estava atrás de mim, com a carga de tecido que precisava chegar. Eu tinha compromisso, tinha cronograma, tinha cliente esperando, tinha as coisas todas que a vida de caminhoneiro impõe. Entrei na cabine, coloquei a chave, olhei para o espelho retrovisor, meu próprio rosto me olhou de volta, velho, cansado, com aquele olhar de quem passou anos olhando para frente na estrada, mas fazia tempo que não olhava para dentro. Naquela noite, estacionei o caminhão num pátio perto da cidade pequena, mais à frente. Tentei dormir. Não consegui. Fiquei olhando para o teto da cabine, ouvindo o barulho do vento lá fora e o latido distante de um cachorro, e pensando naquela moça que carregava uma cruz de 18 quilômetros e ainda assim tinha riso sobrando para dar. E pensando na minha filha, Raquel. 34 anos, advogada numa cidade a umas 3 horas dali. Uma mulher que eu tinha deixado de ver crescer porque fui embora quando ela precisava de mim. Porque a mágoa da separação da mãe dela foi maior do que o amor que eu achava que tinha pelo meu próprio pedaço de gente. E eu, covarde que sou, é a única palavra que serve, deixei o tempo passar, deixei o orgulho falar mais alto e fui ficando cada vez mais longe, até que o silêncio entre a gente ficou grande demais para atravessar. Até que ligar virou peso. Até que aparecer virou vergonha. A última vez que falei com a Raquel foi 2 anos atrás, numa ligação curta, seca, que terminou sem despedida de verdade. Ela disse que estava bem. Eu disse que estava bem. E desligamos. Simples assim. Como se a gente fosse 2 conhecidos que não têm muito assunto. Fechei os olhos no escuro da cabine e ouvi de novo a voz da Teresa, quieta e firme no calor da tarde. Fé não é coisa que a gente vê. É coisa que a gente carrega. Dormi mal. Sonhei com estrada vermelha. E quando acordei, com o amanhecer ainda rosado no vidro do caminhão e os pássaros começando o barulho lá fora, já tinha decidido uma coisa. Naqueles dias que faltavam para a Semana Santa, 40 no total, da quarta de cinzas até a Páscoa, eu ia passar por aquela estrada sempre que pudesse. Não sabia ainda o que eu ia fazer com isso. Não tinha plano. Não sabia o que esperava encontrar. Mas sabia, com aquela certeza de estômago que não engana, que aquela moça e aquela cruz tinham chegado na minha vida por alguma razão maior do que eu era capaz de entender naquele momento. O que eu não sabia, não podia nem imaginar ainda, é que a Teresa Cavalcante carregava um segredo além da cruz. Um segredo sobre uma terra, sobre um documento, sobre uma família e sobre um passado que muita gente preferia que ficasse enterrado. E que havia, naquela mesma região, uma pessoa que fazia de tudo para garantir que ele continuasse enterrado. Na cidade vizinha, enquanto eu dormia mal dentro do meu caminhão naquela madrugada, uma mulher acordou cedo, fez seu café sem pressa e pegou o telefone para fazer uma ligação. A conversa foi curta. Ela disse apenas: "A menina está na estrada de novo. Precisamos cuidar disso antes da Semana Santa", e desligou. Eu ainda não sabia nada disso. Mas o sertão, que guarda segredo que nem terra seca guarda água embaixo, já estava preparando o que viria. Nos dias que se seguiram àquele primeiro encontro, eu voltei à estrada toda manhã que pude. Não era coisa que eu tinha planejado. Foi acontecendo do jeito que as coisas acontecem quando a gente para de brigar contra o que sente. Eu ajustei minhas rotas, adiantei entregas, conversei com o despachante para reorganizar o cronograma daquela semana. Tudo isso sem contar para ninguém o verdadeiro motivo. Dizia que era questão de trânsito, de logística, de atalho. Mentira pequena que a gente conta mais para si mesmo do que para os outros, para não ter que explicar uma coisa que mal consegue nomear. A Teresa caminhava todo dia,
desde cedo. Eu chegava pela estrada por volta das 9 da manhã e já a encontrava lá, com a cruz nas costas e a santa na mão, pisando devagar no barro vermelho que de manhã ainda guardava um pouco do frescor da noite. Não falávamos muito, a não ser quando eu parava para deixar água ou alguma coisa de comer. Um beiju embrulhado em papel que a dona Irene mandava de bom grado, uma garapa gelada, às vezes um par de meias grossas para proteger os pés que ela insistia em deixar descalços no começo do dia, mas que colocava quando o chão ficava mais áspero. Ela nunca pediu nada. Aceitava o que eu deixava com aquela dignidade simples de quem foi criado para não se humilhar, mas também para não recusar bondade genuína. E eu ficava ali por um tempo, caminhando ao lado dela ou sentado numa pedra do outro lado da estrada, sem muito assunto, mas sem o desconforto do silêncio. Era um silêncio bom, daqueles que só acontece entre pessoas que já se entenderam sem precisar de palavras, como quando a gente está perto de alguém de confiança e não precisa preencher o ar com conversa à toa. No quarto dia, ela me contou um pouco mais sobre a tia. Dona Maura Cavalcante tinha 63 anos e uma história de vida que o sertão conhecia bem. Trabalho desde criança, casamento jovem com um homem que teve mais sonho do que sorte, marido que foi embora antes de ver o filho crescer, filho que também foi embora depois, e ela ficou. Como fica tanta gente nessa terra, porque é daqui, porque é a raiz, porque não tem outro lugar que chame com o mesmo nome. Maura tinha criado a Teresa desde os 4 anos, quando a irmã mais nova, mãe da menina, deixou a filha com ela e sumiu para tentar a vida em outro lugar. Nunca voltou direito. Aparecia de vez em quando, ficava uns dias e ia embora de novo. A Teresa aprendeu cedo que a mãe era visita e a tia era casa. A minha tia é uma mulher de muita força. A Teresa me disse naquele dia, sem parar de andar, com os olhos no horizonte. Mas a doença pegou pesado nela. Foram meses que eu não sabia o que ia acontecer. Ficava pensando, e se eu perder ela? E se eu ficar sozinha de vez? Mas você não ficou, eu disse. Não fiquei. Graças a Deus e a Nossa Senhora. Ela olhou para a santa na mão. E por isso eu estou aqui. Essa frase ficou ressoando dentro de mim de um jeito que eu não esperava. A gratidão dela era física, concreta. Ela não ficava em palavras bonitas, virava caminhada, virava cruz nas costas, virava pé descalço no barro quente. Era uma das coisas mais reais que eu tinha visto em muito tempo. E eu, que tinha passado décadas fingindo que a fé que perdi não fazia falta, me vi com vontade de ter ao menos uma migalha daquela convicção dela. No 5º dia, as coisas começaram a mudar. Eu tinha chegado mais cedo do que de costume, com o caminhão estacionado num acostamento largo, próximo ao trecho onde a Teresa costumava estar naquele horário. Estava tomando café da garrafa térmica, com a janela aberta, ouvindo o barulho da caatinga acordando. Os pássaros, o vento fraco entre os galhos, o som de um inseto que não sei nomear, mas que o sertão usa como sino de manhã. Quando vi um carro parar mais à frente, perto da Teresa. Um carro bonito, daqueles de cidade, com placa de um município a uns 40 quilômetros dali. Uma mulher desceu do banco do passageiro. Uns 50 e tantos anos, cabelo tingido de castanho escuro, roupa que não era de quem vivia no interior. Era de quem vinha ao interior de vez em quando, com aquele jeito de se comportar de quem acha que está fazendo um favor só de aparecer. Sandália de salto fino em estrada de barro. Aquilo já dizia muito. Eu não ouvi a conversa. Mas vi a postura da mulher, que era daquela de quem fala com autoridade que não tem, mas finge ter. Vi a Teresa, que parou de andar, ficou de frente para ela com a cruz ainda nas costas e que não recuou nem 1 centímetro. Plantou os pés naquele chão quente como quem sabe que aquela terra é sua. Vi a mulher gesticular, apontar para a estrada, apontar para algum lugar longe. E vi a Teresa sacudir a cabeça, uma vez só, firme, sem raiva, mas sem ceder. A mulher entrou de volta no carro.
O carro foi embora levantando poeira vermelha que demorou a baixar. Eu desci do caminhão e fui até a Teresa. Tá tudo bem? Ela demorou um segundo. Tá, disse ela. Mas o maxilar estava mais tenso do que antes. E os olhos tinham aquela cor escura de quem está segurando muita coisa por dentro. Quem era essa mulher? A Teresa ficou em silêncio por um tempo que pareceu longo demais. Depois disse: Dona Conceição Barros. Ela tem uma propriedade ali perto e tem uns interesses em terras dessa região. Não disse mais nada, e eu não insisti, mas aquilo ficou ali, entre os dois, como uma nuvem que aparece no céu do sertão e que todo mundo sabe o que significa, mas ninguém quer falar antes da hora. Naquela noite, não consegui dormir de novo. Desta vez, não era só a Raquel que ocupava meu pensamento. Era aquela mulher do carro bonito, o jeito que ela falou com a Teresa e aquela expressão da Teresa depois que o carro foi embora. Era a cara de alguém que já sabe que a briga vem, mas que ainda não sabe de onde. E também era outra coisa que não conseguia sair do meu quengo. Por que uma mulher de carro bom pararia numa estrada de barro para encarar uma moça de 22 anos pagando promessa? Que interesse era tão grande assim? No dia seguinte, fui à bodega da Dona Irene mais cedo do que de costume. Dona Irene, eu disse, depois de tomar o primeiro gole de café. Me conta uma coisa. Quem é essa tal Conceição Barros? Dona Irene largou o pano de prato que estava usando e me olhou com aquela expressão de quem vai contar uma história comprida e não se importa nem um pouco de fazer isso. Puxou um banquinho, sentou do meu lado no balcão e baixou a voz. Não porque tivesse alguém por perto, mas porque era o tipo de coisa que se conta baixo. Conceição. Barros é a mulher mais enrolada dessa região. E olha que região aqui não falta gente enrolada. Ela cruzou os braços com aquele jeito dela de quem começou a falar e não vai parar antes de terminar. Ela vem de fora, de uma cidade maior, mas comprou umas terras aqui há uns 15 anos. Desde então, fica tentando engolir mais. Você sabe como é. Tem gente que nunca está satisfeita com o que tem, quer sempre o do vizinho também. E o pior é que ela tem dinheiro, tem advogado, tem gente que faz o que ela manda. E qual é a relação dela com a Teresa? Dona Irene suspirou fundo, como quem está prestes a contar a parte que mais dói. É aí que a história complica. Tem uma faixa de terra que pertencia à família da Dona Maura, da tia da Teresa, desde o tempo do avô. Uma terra boa, com uma nascente de água que na seca ainda tem umidade. Nascente de água no sertão, seu Augusto, vale mais do que ouro. Conceição quer essa terra faz anos, mas enquanto Dona Maura estava de pé e com saúde, ela não tinha como avançar. Aí, quando Maura ficou doente, você entende. Apareceu como mosca em manga madura, tentando conversar, tentando fazer acordo, tentando convencer a Teresa de que era melhor vender logo, que a tia precisava de dinheiro para o tratamento, que seria o jeito mais fácil para todo mundo. E a Teresa não vendeu, não cedeu nem uma palma de chão. Disse que a terra era da família e ia continuar sendo da família. A Conceição não gostou, não. Aí mudou de estratégia. Entrou com processo na justiça dizendo que parte daquela terra é dela, que tem um documento antigo que prova isso. O advogado da Dona Maura, um rapaz da cidade que não é dos melhores, diga-se de passagem, diz que tem um documento mais antigo ainda que prova o contrário. E aí ficou esse imbróglio, cada um puxando de um lado e a justiça indo devagar que nem carroça em subida. Tomei o café devagar. Aquilo estava mais sério do que eu tinha imaginado quando entrei naquela bodega. Tem alguma coisa mais que eu deva saber? Dona Irene me olhou por um segundo, avaliando se podia contar. Depois disse, ainda mais baixo: tem um detalhe que muita gente por aqui sabe, mas não fala muito porque não quer encrenca. Esse documento que a Conceição usa como prova, tem gente que diz que ele foi ajeitado, que não é legítimo, que foi feito depois e passado por velho. Mas ninguém prova.
E enquanto não prova, ele fica na mesa da justiça fazendo peso do lado dela. Saí da bodega com a cabeça pesada e um aperto no estômago. Entrei no caminhão, sentei, fiquei olhando para o volante por um tempo, ouvindo o barulho do motor que eu não tinha desligado. Tinha uma coisa crescendo dentro de mim que eu reconheci, mas que levei um tempo para aceitar. Era indignação. Uma coisa que eu achava que tinha perdido junto com a fé e com a família, aquela chama de quando a gente vê uma injustiça e o estômago não aceita ficar quieto. Mas junto com a indignação veio outra coisa. Uma ideia que era pequena ainda, frágil, como planta de semente nova em terra seca, e que envolvia a Raquel. Passei o dia fazendo entregas, rodando estrada, pensando. À tarde, quando já estava no pátio onde costumava pernoitar naquela região, peguei o celular e fiquei olhando para o número da Raquel por uns 5 minutos. Só olhando, sem discar, contando as razões para ligar, contando as razões para não ligar, pesando tudo numa balança que nunca ficava estável. 2 anos de silêncio é uma parede alta, mas muro nenhum se derruba de uma vez. Começa com uma rachadura. Guardei o celular, ainda não era hora, mas a rachadura já estava lá. No dia seguinte, quando cheguei na estrada, a Teresa não estava no lugar de sempre. Caminhei um trecho a pé. Achei ela parada debaixo de uma catingueira que dava uma sombra rala na beira da estrada. Sentada no chão, com a cruz deitada ao lado e a santa no colo, ela olhava para um ponto no horizonte com aquela expressão de quando a cabeça vai longe e o corpo fica para trás. Sentei do lado dela sem perguntar nada. Depois de um tempo, ela disse, com a voz mais quieta do que de costume: "Minha tia me ligou ontem à noite. O documento sumiu." Eu olhei para ela. "Que documento?" "O documento que prova que a terra é nossa. O original, o que o meu bisavô assinou quando comprou aquelas terras." Minha tia guardava numa gaveta da cômoda do quarto dela desde sempre. Ela foi lá ontem à tarde e a gaveta estava vazia. O silêncio entre a gente ficou pesado. Lá em cima, um gavião riscou o céu limpo e largo sem fazer barulho, traçando um círculo lento que parecia escrever alguma coisa. "A sua tia sabe quem pode ter pegado?" Teresa sacudiu a cabeça devagar. "Ela fica sozinha em casa a maior parte do dia. Eu pago uma vizinha para aparecer de tarde, mas de manhã não tem como saber quem entrou. A porta de trás não tranca direito faz tempo. Eu ia consertar, mas não tive dinheiro ainda para comprar a fechadura. Aquilo caiu em cima de mim feito pedra. Ela não tinha dinheiro para uma fechadura, e alguém sabia disso. Você tem advogado cuidando do processo?" "Tinha." Ela fez uma pausa curta. "O rapaz desistiu da causa semana passada. Disse que o caso tinha ficado complicado demais para o escritório dele. Que ele não tinha tempo." Eu conhecia aquele tipo de desculpa de longe. Era o jeito educado de dizer que alguém tinha conversado com ele, que tinha chegado uma pressão, ou talvez um valor, que pesou mais do que a causa de uma moça de 22 anos sem dinheiro para pagar direito. Teresa continuou olhando para o horizonte. "Eu não sei o que fazer, Augusto. Eu sei cumprir promessa, sei trabalhar, sei cuidar de quem eu amo, mas essas coisas de papel, de justiça, de documento, eu não entendo. E sem o original, não sei como a gente vai provar o que é nosso." Foi a primeira vez que ela usou meu nome. Eu tinha me apresentado no segundo dia de passagem como quem não dá importância. Mas ela guardar e usar assim, naturalmente, como se já fosse algo estabelecido entre a gente, como se eu já fizesse parte daquilo, aquilo tocou num lugar que eu nem sabia mais que existia dentro de mim. Olhei para ela. Olhei para a cruz deitada no chão ao lado, com a madeira já gasta nas bordas de tanto ser carregada. Olhei para a imagem da santa no colo dela, com o gesso um pouco lascado e a tinta desgastada. E pensei em tudo que eu tinha guardado dentro de mim por anos. A culpa, o silêncio, o orgulho que não deixava eu ligar para Raquel. Pensei que às vezes a gente fica tanto tempo parado que esquece que ainda tem perna para andar. "Me dá um tempo", eu disse. Ela me olhou de lado,
sem entender direito. Eu conheço uma pessoa que pode ajudar com essa questão do documento e do processo. Não prometo nada antes de conversar com ela, mas vou tentar. A Teresa ficou me olhando por um segundo, com aqueles olhos pretos que avaliavam tudo. Depois assentiu devagar, com aquela leveza de quem já aprendeu a não depositar esperança demais nas coisas, mas que ainda não perdeu a capacidade de confiar quando alguém olha de frente. Assista até o final, você não vai se arrepender. Comente de onde você está ouvindo essa história e se inscreva no canal para apoiar esse trabalho. Sua ajuda é muito importante. Naquela noite, estacionado no mesmo pátio de sempre, eu peguei o celular de novo. Olhei para o número da Raquel. E desta vez não fiquei só olhando. Disquei. Ela atendeu no terceiro toque. A voz dela era igual à que eu lembrava, mas tinha uma camada a mais nela. De mulher feita, de quem cresceu e construiu a própria vida sem esperar por mim. Pai. Só isso. Uma palavra. Mas tinha uma tonelada de coisa dentro dela. Raquel. Eu engoli seco. Eu precisava te ligar. Silêncio do outro lado. Depois, com uma voz que tentava não deixar parecer, mas que tremeu um fio só. Tô aqui. Eu contei tudo. A Teresa, a cruz, a terra, o documento sumido, o advogado que desistiu, a Conceição Barros. Contei sem enfeitar, sem rodeio, no jeito direto que a estrada ensina a falar. E a Raquel foi ouvindo, sem interromper, até o fim. Quando terminei, ela ficou em silêncio por um tempo que pareceu longo. Depois disse, com aquela voz seca que eu reconhecia como a voz dela quando está segurando emoção: Pai, você some por anos e aparece pedindo ajuda para uma estranha? Eu não desviou o olhar, mesmo que fosse telefone. Porque essa estranha fez eu entender o que é carregar uma coisa pesada sem largar. Mais silêncio. Mais longo dessa vez. Eu ouvi ela respirar. Ouvi alguma coisa de fundo. Talvez a cidade dela. Um carro passando. Uma janela. Eu vou ver o que posso fazer. Ela disse por fim. Mas não prometo nada antes de ver os documentos que existem e entender o que está na justiça. Tá bom. Obrigado, Raquel. Pai. Ela fez uma pausa antes de continuar. A gente vai ter que conversar depois disso tudo. De verdade. Eu sei, eu disse. Eu sei que a gente tem. Desliguei. Fiquei sentado no escuro da cabine por um tempo, com o celular no colo e o coração batendo que nem em dia de tempestade. Lá fora, o sertão estava quieto, com aquele silêncio de interior que não é vazio. É cheio de coisa viva que respira no escuro, de raiz que cresce, de água que corre por baixo da terra seca. Eu não sabia ainda que naquele mesmo momento, enquanto eu ligava para minha filha pela primeira vez em 2 anos, do outro lado da região Conceição Barros, também estava ao telefone, planejando o próximo passo, que seria mais ousado do que qualquer coisa que ela tinha feito até ali, e que ia chegar antes do que eu esperava. Raquel chegou numa quinta-feira de manhã, num carro pequeno cheio de pasta de papel no banco de trás, e aquela expressão de quem dormiu pouco, mas não vai admitir. Eu a esperei no entroncamento da estrada, encostado no caminhão, com um café da Dona Irene na mão. Quando o carro dela parou e ela desceu, eu quase não reconheci. Não por ela ter mudado tanto, mas porque eu tinha ficado com a imagem dela parada num tempo que já não existia mais. Ela estava com 34 anos, cabelo cortado curto, um jeito de andar que era meu, mas com mais firmeza do que eu nunca tive. Era estranho olhar para ela e ver a mim mesmo em versão corrigida, sem os erros todos que eu tinha cometido. A gente ficou se olhando por um segundo que pareceu maior do que era. Então ela chegou e me deu um abraço. Não um abraço de visita, não um abraço de obrigação. Foi um abraço de quem segurou muita coisa por muito tempo e precisava largar um pouco. Eu segurei ela e fechei os olhos e pensei que 2 anos de silêncio tinham pesado mais em mim do que eu tinha deixado aparecer. Que eu tinha agido como se distância fosse proteção, quando na verdade era só covardia bem disfarçada. Pai,
Ela disse com a voz engasgada de quem não vai chorar na frente de ninguém, mas está perto. Raquel. Eu não soube dizer mais nada. Mas era o suficiente. Ela se afastou, limpou o olho com as costas da mão e voltou para o jeito de advogada. Seca, direta, focada. Então, me conta tudo de novo, com detalhe, desde o começo. Quero entender o que existe antes de ver qualquer pessoa. Contei. Ela foi anotando num caderno pequeno, fazendo perguntas aqui e ali, aquele tipo de pergunta que fuça fundo, sem parecer que está fuçando. Quando terminei, ela olhou para o caderno e disse: primeiro eu preciso ver a tia. Quero entender o que ela se lembra sobre os documentos, onde estavam, desde quando, se alguém além dela sabia do esconderijo. Depois a gente pensa no que fazer. Fomos até a casa de Dona Maura. Era uma casa pequena de tijolos, com a pintura desbotada pelo sol de anos, uma janela com grade de ferro e um quintalzinho onde crescia um pé de palma e uma mangueira que ainda tentava dar sombra. A porta da frente estava aberta, com apenas uma cortina de chitão florido separando de dentro para fora. Tinha cheiro de café velho e de incenso, daquele jeito das casas antigas do interior que guardam o cheiro de muitos anos dentro das paredes. Dona Maura estava sentada numa cadeira de balanço perto da janela. Era uma mulher pequena, de ossos finos, com o cabelo branco preso num coque e um terço enrolado na mão. Os olhos dela ainda tinham aquela vitalidade de quem tem muito para dizer, mas o corpo deixava ver que a doença tinha cobrado o que cobrou. Ela se movia devagar, com cuidado, como quem aprendeu que cada esforço tem preço e que não vale a pena gastar onde não precisa. Quando nos viu entrar, sorriu. Olhou para mim, olhou para Raquel e não perguntou quem eram, só disse: sente-se. Eu já sabia que alguém viria, cedo ou tarde. Raquel puxou uma cadeira e sentou de frente para ela com aquela postura tranquila de quem sabe ouvir sem apressar. Perguntou sobre o documento. Dona Maura contou. O papel tinha sido feito pelo avô dela décadas atrás. Era uma escritura lavrada em cartório de cidade que nem existia mais com aquele nome. Ela tinha guardado numa gaveta da cômoda desde que herdou da mãe. Nunca tinha tirado cópia porque nunca tinha imaginado que precisaria. Que motivo teria? A terra era da família, sempre foi. Todo mundo sabia disso. A senhora não tem mais nada? Nenhum outro papel, nenhuma cópia, nada que prove a posse da terra? Raquel perguntou com cuidado, sem pressão. Dona Maura ficou quieta por um momento com os olhos no terço. Depois disse: tem uma caixa. Que caixa? Uma caixa de papelão que eu guardo no fundo do guarda-roupa. Tem papel velho de todo tipo, conta de luz de 20 anos atrás, foto de batizado, talão de cheque que nunca mais se usa. Eu nunca olhei tudo com atenção. Acho que há muito tempo não abro essa caixa. Raquel e eu nos olhamos. Ela se levantou. A senhora me autoriza a olhar? A caixa era de papelão amarelado, amarrada com um barbante que se desfez quando Raquel puxou. Dentro tinha aquela mistura de vida guardada que existe nas casas antigas, foto em preto e branco, extrato de banco dobrado no meio, caderneta de vacinação de criança, um envelope sem remetente, um santinho de missa de 7º dia, de alguém que eu não conhecia. Raquel foi tirando tudo devagar, com cuidado, olhando cada coisa com atenção de quem foi treinado para não deixar nada passar. Eu fiquei de pé perto da porta, com os braços cruzados, observando. Dona Maura ficou na cadeira de balanço, rezando baixinho. Foi quando Raquel disse, com uma voz diferente, mais quieta, mais tensa: olha isso! Ela estava segurando um pedaço de papel dobrado em 4, amarelado nas bordas, com a escrita à mão que só se vê em documento antigo. Aquela letra redonda e formal de quem aprendeu caligrafia como coisa séria. Era uma cópia. Não a original, não uma cópia xerocada, porque máquina disso não existia naquela época. Era uma cópia feita à mão, linha por linha, do mesmo documento que tinha sumido da gaveta.
E no final, uma assinatura que confirmava: era o bisavô da Teresa, datado de décadas atrás. Ela fez uma cópia à mão, Raquel disse, olhando para Dona Maura com respeito genuíno. A velha sorriu devagar. Minha mãe fez. Ela sempre dizia: papel importante, guarda dobrado. Mas eu tinha esquecido disso. Já faz tanto tempo. Raquel foi dobrar o documento de volta com cuidado, como quem está segurando coisa frágil e preciosa. Mas antes de dobrar, ela parou. Porque embaixo do documento tinha alguma coisa a mais, uma foto em preto e branco, com as bordas serrilhadas de foto antiga. Mostrava um grupo de pessoas num quintal de terra batida, uma mulher mais velha sentada numa cadeira, rodeada de gente de pé. Todos com roupa de domingo. Aquele jeito tieso de foto posada que as pessoas tinham quando tirar foto ainda era coisa especial e não cotidiana. No canto esquerdo da foto, de chapéu de palha e alpercata, um rapaz jovem de uns 20 e poucos anos olhava para a câmera com aquela seriedade de quem não sabia bem o que fazer com o rosto. Raquel me mostrou a foto. O senhor reconhece alguém? Eu peguei a foto. Olhei. E o sangue parou nas veias. Aquele rapaz no canto esquerdo, os olhos, o formato do rosto, o jeito de segurar o chapéu na mão, era idêntico a uma foto que eu tinha visto a vida inteira. A foto do meu pai quando jovem, a única que existia, que minha mãe guardava numa moldura na parede da sala da nossa casa antiga. Fiquei olhando por um tempo, sem conseguir falar, sem conseguir formular pensamento claro, sem conseguir organizar o que aquilo significava. Era como se o chão tivesse mudado de lugar enquanto eu estava de pé. Seu Augusto, Raquel disse, percebendo que alguma coisa tinha mudado na minha expressão. Esse rapaz, eu disse apontando com o dedo. Esse aqui, quem é ele? Raquel virou a foto e leu o que estava escrito atrás, com aquela letra pequena de caneta Bic que alguém tinha rabiscado décadas atrás. Família Cavalcante e amigos. Festa de São João. Sem data, sem nome de pessoa. Eu me virei para Dona Maura. A senhora sabe quem é esse rapaz na foto? A velha ajeitou os óculos e olhou. Ficou um tempo pensando, com os olhos semicerrados. Depois disse: esse é o Zé Lima. Era um rapaz que trabalhava por aqui na época do meu pai. Filho de um caminhoneiro que passava muito por essa estrada. Moço bom, honesto. Desapareceu daqui quando tinha uns 20 e tantos anos, foi embora com o pai, nunca mais voltou. Por que pergunta? Lima. O sobrenome caiu em cima de mim que nem pedra. Meu sobrenome era Lima. Meu pai se chamava José Lima. Zé Lima, para todo mundo que conhecia. Eu tive que sentar. Raquel me olhou, depois olhou para a foto, depois para mim de novo. Fez as contas que eu já estava fazendo dentro da cabeça. Pai, esse rapaz pode ser meu pai, eu disse, quando jovem, antes de ir embora para a cidade. O quarto ficou em silêncio. Dona Maura, que tinha ouvido tudo, ficou me olhando com aquela expressão de quem está conectando pontos que estavam espalhados por décadas inteiras, tentando encaixar o que ouviu com o que sabia. O seu pai era de onde, seu Augusto? Do sertão. Sempre dizia que tinha crescido rodando estrada com o pai dele, que nunca ficou muito tempo no mesmo lugar. Nunca me contou muito mais do que isso. Tinha aquele jeito de homem que não fala muito do passado, que prefere o que vem pela frente ao que ficou para trás. A velha assentiu devagar. O Zé Lima ficou uns 2 anos por aqui. Era trabalhador, honesto. Meu pai gostava muito dele. Foram ele e a família que ajudaram a demarcar aquela terra, sabia? Trabalharam junto, eram quase como família. Ela fez uma pausa longa. Se esse é seu pai, seu Augusto, então você e a Teresa têm raízes no mesmo chão. As famílias de vocês dois se cruzaram nessa terra antes de qualquer um de vocês dois nascer. Eu fiquei olhando para a foto por um tempo que não sei medir. O rosto do meu pai jovem, naquele quintal de terra batida, ao lado da família da avó da Teresa. Décadas atrás, naquele mesmo sertão onde eu tinha passado a vida toda rodando,
pensando que era apenas estrada, apenas passagem, apenas mais um trecho entre um lugar e outro. Raquel pôs a mão no meu ombro. Não disse nada. Mas a mão dela disse o suficiente. Saímos da casa de Dona Maura com a cópia do documento guardada com cuidado na pasta de Raquel e a foto dentro de um envelope. Na porta, a velha me segurou pelo braço com uma força que surpreendeu pelo tamanho pequeno da mão dela. Cuida da Teresa, ela disse. Ela é forte, mas está carregando mais do que a cruz. Cuida dela, prometi. E promessa para mim nunca foi coisa que eu fizesse à toa. Do lado de fora, Raquel ficou em silêncio por 1 minuto, olhando para o sol que já estava no meio do céu. Depois disse: essa cópia é o suficiente para segurar o processo. Não é perfeita, porque é manuscrita, mas é datada, assinada, e existe uma testemunha viva que pode confirmar a autenticidade. Dá para trabalhar com isso. E a foto? Ela me olhou. A foto não tem valor legal direto, mas tem outro tipo de valor. Fez uma pausa. Não conta nada sobre ela ainda. Não para Teresa, não para ninguém. Preciso entender primeiro o que isso significa de fato antes de qualquer coisa. Ela me olhou com aquela firmeza que eu reconhecia como minha, mas que nela ficava mais bonita, menos dura. Confia em mim, pai. Foi a primeira vez que ela disse isso para mim desse jeito, com aquela naturalidade, como se os 2 anos de silêncio fossem parte do passado e não do presente. Como se a gente tivesse chegado numa conversa nova sem precisar resolver primeiro a antiga. Aquilo custou mais do que eu esperava para engolir. Não de ruim, mas daquele jeito bom que dói porque é real. Concordei, mas aquilo pesou. Carregar um segredo daquele tamanho, com a Teresa caminhando do meu lado todo dia com a cruz nas costas, sem poder dizer nada, era um peso diferente do que eu estava acostumado a carregar. Naquele mesmo dia, à tarde, a Teresa me mostrou a nascente. Ficamos os dois encostados no muro de pedra baixo que separava a estrada da terra da família, olhando para o trecho de caatinga que tinha uma umidade diferente, uma cor levemente mais verde no meio do seco. Eu não disse nada sobre a foto. Só fiquei ali, olhando para aquela terra e pensando no meu pai jovem que tinha ajudado a demarcar aquele mesmo pedaço décadas atrás. Minha bisavó dizia que era essa água que salvou a família mais de uma vez. A Teresa disse: nos anos de seca grande, quando o gado morria e as roças secavam, era dessa nascente que a família bebia. É por isso que a Conceição quer esse pedaço mais do que qualquer outro. Não é por ser grande, é pela água. No sertão, água não é recurso, é vida. Nenhum de nós dois disse mais nada por um tempo. O sol já estava baixo. O vento tinha aquela temperatura boa do fim da tarde, que o sertão dá de brinde quando o dia foi difícil. Eu olhava para aquela terra e pensava que as raízes de 2 famílias tinham se cruzado ali, e que nenhum dos descendentes sabia disso. Que o meu pai tinha passado por aquele chão, tinha ajudado a construir aquela história e partido sem imaginar que décadas depois um filho seu voltaria para o mesmo lugar, atraído por uma moça com uma cruz nas costas, sem entender o porquê. Na manhã seguinte, Raquel foi atrás dos arquivos da cidade vizinha. Voltou com a voz cansada, mas firme. Tinha encontrado um registro de imposto territorial que confirmava o nome da família Cavalcante como possuidora da terra. E tinha descoberto uma irregularidade séria no documento de Conceição. A numeração do cartório não batia com o período que o documento alegava ser. São boas notícias? Eu perguntei. São. Mas tem uma coisa que eu preciso te contar pessoalmente, pai. Encontrei algo nos arquivos que não é sobre a terra. Uma pausa. É sobre a Teresa, sobre quem ela é de verdade. Não por telefone. Eu vou aí amanhã cedo. Desliguei. Fiquei olhando para o teto da cabine no escuro da noite, com o vento batendo mais forte lá fora. O que poderia existir num arquivo que Raquel não pudesse contar por telefone? O que aquilo significava para Teresa?
O que ia mudar com essa informação? Qualquer que fosse ela, olhei para o envelope com a foto, olhei para o escuro da janela. E pensei que às vezes a gente passa décadas achando que a história da própria vida tem começo e fim claro, mas que na verdade ela vai muito mais atrás e vai se ramificando em direções que a gente nunca seguiu, mas que existem de qualquer jeito. O sertão guarda segredo, mas todo segredo tem um limite de quanto tempo aguenta enterrado. E o limite desse estava chegando. Raquel chegou antes do sol terminar de nascer. Bati na janela do carro dela quando ela parou no acostamento e vi que ela tinha olheiras fundas, do jeito de quem passou a noite em claro, lendo documento e relendo por precaução. Ela desceu, ficou de pé na frente de mim por um segundo, com aquela expressão de quem está escolhendo como começar uma conversa difícil. Depois disse: "Pai, vamos sentar no caminhão." Entramos. Ela abriu a pasta, tirou uma folha xerocada e pôs no meu colo. Era um registro civil, antigo, datilografado, com uma letra diferente rabiscada à margem. Eu olhei sem entender no começo. O que é isso? É o registro de nascimento da Teresa. Raquel fez uma pausa. O nome da mãe está lá, você vê, a irmã de Dona Maura. Ela apontou uma linha abaixo. Mas olha o nome do pai. Eu olhei. Levei um segundo para ler, porque a letra datilografada estava um pouco desgastada. Mas quando li, o nome ficou parado na minha frente como coisa que não podia ser desfeita. O pai registrado era Antônio Barros. O sobrenome de Conceição Barros. Eu ficou olhando para o papel por um tempo que não sei dizer quanto foi. Depois, olhei para Raquel. Ela assentiu, devagar, com aquela expressão de quem sabe que o que acabou de mostrar pesa mais do que qualquer coisa que pode dizer por cima. Conceição Barros tem um irmão, Raquel disse com cuidado. Antônio Barros, 54 anos, que há décadas atrás teve um relacionamento com a mãe da Teresa, a irmã de Dona Maura. A Teresa nunca soube disso. Dona Maura nunca contou. A mãe da Teresa foi embora e nunca voltou para dizer. Eu engoli seco. Então a Teresa é sobrinha de Conceição Barros, por parte de pai. Raquel dobrou as mãos no colo. E Conceição provavelmente sabe disso. Ela cresceu junto com o irmão, sabe da história da família. O que eu não sei é se ela usou isso de alguma forma, se foi o motivo pelo qual ela primeiro tentou convencer a Teresa a vender, se ela achava que tinha alguma influência sobre a situação por causa desse laço. Fiquei olhando para o horizonte pela janela do caminhão. A caatinga estava quieta naquela hora, com o sol ainda baixo e a luz dando aquela cor dourada nas pontas dos mandacaros. Um João de Barro cantava em algum lugar perto, aquele canto repetido que parece que ele está contando a mesma história várias vezes para ter certeza que alguém ouviu. A Teresa precisa saber, eu disse. Sim, mas no momento certo. E precisa ser ela que decide o que fazer com essa informação. Raquel me olhou. Pai, isso não muda nada juridicamente. A terra continua sendo da família Cavalcante, independente de quem é pai de quem. Mas muda tudo emocionalmente. Mas a hora certa, eu sentia no estômago. Estava mais perto do que qualquer um de nós gostaria. Naquele mesmo dia, enquanto eu acompanhava a Teresa no trecho da manhã, ela carregava a cruz com aquele mesmo passo regular de sempre. Os pés agora, com calosidades que tinham se formado ao longo das semanas de caminhada, o que era ao mesmo tempo prova de esforço e forma de proteção. Aconteceu a coisa que eu não estava esperando, mas que, quando aconteceu, pareceu inevitável. Conceição Barros apareceu de novo. Desta vez, ela veio a pé, do lado da sua própria propriedade, por um caminho de terra que cruzava com a estrada. E mudar tudo emocionalmente para uma pessoa que está no meio de uma caminhada espiritual de 40 dias, carregando uma cruz, com a tia doente em casa. Ela fez uma pausa. Precisa ser na hora certa. Concordei. Não tinha carro, não tinha o Delmiro com ela, não tinha ninguém. Era ela, só,
de vestido florido e sandália de salto que tinha feito o maior erro de calçar em terreno de barro. A Teresa parou quando a viu. Ficou de frente para ela com a cruz no ombro, a santa na mão, aquela postura que eu já conhecia de quando não ia recuar. Eu estava a uns 20 metros atrás. Não corri. Continuei caminhando no meu ritmo, mas com atenção em tudo. Conceição falou primeiro. Não com o tom de sempre, aquele de quem está mandando. Falou diferente. Com uma voz que tinha outra coisa dentro, algo que eu não esperava identificar nela, mas que reconheci. Vergonha. Eu preciso conversar com você, ela disse. Pode falar. A Teresa respondeu, sem mover um músculo. Conceição olhou para mim chegando. Hesitou. Depois decidiu que não ia esperar. Eu soube que a filha do caminhoneiro entrou com petição. E eu soube que vocês têm uma cópia do documento. Ela fez uma pausa. Eu quero retirar a ação. A Teresa ficou em silêncio por um segundo. Por quê? Conceição ficou olhando para o chão por um momento. Depois levantou a cabeça. Porque eu fui longe demais. Eu fui longe demais. E eu sabia disso enquanto fazia, mas eu continuei porque eu sou teimosa e porque eu queria aquela terra mais do que eu deveria querer. Ela respirou fundo. E porque eu soube uma coisa que me fez entender que eu estava brigando com alguém que tinha mais direito do que eu imaginava. A Teresa não respondeu de imediato. Olhou para a santa na mão. Olhou para Conceição. Que coisa foi essa? Eu cheguei perto o suficiente para ouvir e vi que Conceição fechou os olhos por um segundo. Aquele gesto de quem está pegando coragem para dizer uma coisa que guardou por muito tempo. Seu pai, ela disse. Antônio Barros era meu irmão. O que significa que você e eu somos... Ela não terminou a frase. O silêncio que se seguiu foi diferente de todos os silêncios que eu tinha visto naquela estrada. Era um silêncio de mundo se rearranjando. A Teresa ficou olhando para Conceição com aqueles olhos pretos que guardavam coisa demais. Não com raiva, não com surpresa exatamente, mas com aquela expressão de quem está processando uma informação grande demais para processar rápido. Minha tia sabe disso? A Teresa perguntou. Maura sempre soube. Ela nunca me perdoou pela forma que meu irmão tratou a sua irmã. E eu nunca me aproximei porque eu tinha vergonha. Conceição fechou os olhos de novo. E depois a briga pela terra começou e aí ficou impossível. A Teresa ficou em silêncio por um tempo longo. Eu não me movi. O sol estava subindo e o calor começava a se impor. Aquele calor de meio da manhã que no sertão não dá aviso. Então a Teresa disse, eu não sei o que fazer com isso agora. Não sei o que a gente é uma para outra. Não sei se eu quero saber. Mas eu aceito que você retire a ação. Ela fez uma pausa. A terra fica com a minha tia. Isso não muda. Não muda. Conceição concordou, com aquela voz de quem já não está brigando mais. Nunca devia ter chegado onde chegou. Conceição foi embora pelo mesmo caminho que tinha vindo. A Teresa ficou parada por um tempo, com a cruz no ombro e os olhos naquela direção onde a mulher tinha sumido. Depois virou para mim. Você sabia? Ela disse. Não foi pergunta. A Raquel descobriu ontem, eu disse. Íamos te contar hoje. Ela assentiu. Ficou mais um tempo parada. Depois disse, vamos andar. E retomou a caminhada. Eu fui do lado dela, sem dizer nada. A cruz rangeu no ombro dela. Os pés dela no barro fizeram aquele barulho seco e regular de sempre. E eu pensei que havia uma coragem num tipo de pessoa que recebe uma notícia daquele tamanho e simplesmente continua. Não porque não sentiu, não porque não foi pesado, mas porque o caminho ainda precisa ser feito. Naquele mesmo dia, mais tarde, Delmiro Santos foi à casa de Dona Maura. Não para fazer nada, foi para devolver alguma coisa. Entrou pelo fundo com a fechadura ruim, que ele mesmo tinha entrado antes, e pôs o documento original em cima da mesa da cozinha. Sem bilhete, sem explicação. Só deixou ali e foi embora. A vizinha que estava cuidando de Dona Maura à tarde viu e ligou para Teresa. A Teresa me ligou.
Eu liguei para Raquel. O documento original tinha voltado. Raquel ficou em silêncio quando eu contei. Depois disse: Conceição deve ter mandado devolver quando decidiu retirar a ação. Ela estava segurando o documento como garantia de que o processo continuaria. Quando decidiu sair, mandou devolver. Pausa. Isso é bom, pai. Com o original e a cópia, o processo fica encerrado definitivamente em favor de Dona Maura. A terra vai ser registrada sem mais disputa. Eu deixei o ar sair devagar. Era a primeira vez em muitos dias que eu respirava fundo, sem ter peso em cima. Mas ainda tinha uma coisa que precisava ser resolvida. Não a terra, não o documento. A coisa que eu tinha carregado muito antes de conhecer a Teresa, muito antes de parar o caminhão naquela estrada vermelha. A coisa que tinha nome e que se chamava Raquel. Naquela noite, depois de tudo se acalmar, a Raquel veio me encontrar no pátio onde eu estava estacionado. Ela bateu na porta do caminhão, eu abri, ela entrou e sentou no banco do passageiro como fazia quando era criança e ainda me acompanhava nas viagens curtas. Ficamos os dois olhando para o para-brisa por um tempo, sem dizer nada. Foi ela que começou. Pai, eu precisava que você aparecesse. Não por essa história da Teresa. Para mim. Eu precisava que você aparecesse por mim. Fechei os olhos. Eu sei. Eu esperei por muito tempo. Ficou chegando um ponto onde eu parei de esperar. Não porque larguei, nunca larguei, mas porque doía ficar esperando. Eu sei, Raquel. Eu sei e eu errei. Não tem jeito de fazer isso diferente agora. Não tem como voltar e estar lá. Mas eu tô aqui agora. Se você quiser. Ela ficou em silêncio por um tempo. Depois pôs a mão na minha, do jeito que ela fazia quando era menina, e eu dirigia e ela ficava sentada do lado, confiante que tudo ficaria bem, porque o pai estava no volante. Quero, ela disse. Mas a gente vai ter que ir devagar. Devagar tá bom, eu disse. Eu aprendi que devagar chega lá do mesmo jeito. Ficamos assim por um tempo. A mão dela sobre a minha, o silêncio do sertão lá fora, o vento passando entre os mandacaros com aquele barulho baixo que a caatinga faz quando respira. Na sexta-feira santa, debaixo de um céu que tinha nuvens pela primeira vez em semanas, como se o próprio tempo tivesse esperado por aquele momento, a Teresa chegou ao fim da sua promessa. Eu estava lá. A Raquel estava lá. Dona Maura, ainda fraca, mas de pé com a ajuda de uma vizinha, estava lá. A dona Irene, que tinha fechado a bodega mais cedo do que de costume para não perder, estava lá. Gente da comunidade toda, gente simples que sabia o que aquela caminhada representava, estava lá. A Teresa entrou na igrejinha de São Benedito com a cruz nos ombros e a santa na mão, descalça como saiu, com os pés marcados pelo caminho, mas com o rosto sereno, que só tem quem cumpriu o que prometeu. O barulho de dentro era de respiração contida, de gente que entendeu que estava presenciando alguma coisa real. Quando ela depositou a imagem da santa no altar e virou para o povo, tinha um sorriso no rosto dela. Não um sorriso de alívio, não um sorriso de vitória, um sorriso de chegada, de quem andou o que tinha que andar e chegou onde tinha que chegar. Do lado de fora, depois da oração do padre, teve canjica, beiju, queijo coalho e muita conversa. Teve criança correndo, gente se abraçando, aquele cheiro de terra molhada que chegou junto com a nuvem e que o nordestino carrega na memória como coisa sagrada. Eu fiquei num canto tomando garapa, olhando tudo aquilo. A Raquel chegou do lado de mim e ficou em silêncio por um tempo. Depois colocou a mão no meu ombro. Eu não disse nada, mas senti o peso que eu carregava há anos aliviar um pouco. Não sumir. Essas coisas não somem assim de uma vez, mas aliviar. Como quando a gente pousa uma coisa pesada no chão e os ombros demoram um tempo para acreditar que o peso foi. A Teresa passou por nós dois mais tarde, com aquele jeito tranquilo que ela tinha, e parou na frente de mim.
Olhou nos meus olhos e disse: Obrigada, Augusto, por ter ficado. Eu ia dizer que não tinha feito nada de especial, que era ela que tinha carregado tudo, que eu só tinha ficado do lado, mas não disse nada disso, porque às vezes ficar do lado é o suficiente. Às vezes é exatamente o que precisa ser feito. Foi bom para mim também, eu disse. E era verdade, ela assentiu. Olhou para Raquel, deu um sorriso pequeno e foi embora cumprimentar mais gente. Raquel me olhou de canto de olho. Você tá bem? Tô, eu disse. E pela primeira vez em muito tempo, era a verdade limpa, sem camada em cima. Dias depois, quando o processo foi formalmente encerrado e a terra registrada em nome de Dona Maura, sem mais nenhuma disputa, a Raquel voltou para a cidade dela. Eu fui com ela até o entroncamento, onde a estrada que ela seguia se separava da estrada que eu seguia. A gente ficou parado um momento, os dois encostados nos próprios carros, com o sol da manhã ainda suave. A gente combina de se ver no mês que vem? Ela disse. Combina, eu disse. Eu apareço aí. Ela entrou no carro. Deu partida. Antes de ir, baixou o vidro e disse: Pai, aquela moça tinha razão numa coisa. Qual? Fé não é coisa que a gente vê. É coisa que a gente carrega. Ela foi embora. Eu fiquei olhando o carro dela sumir na estrada, virando aquela curvinha que o sertão faz quando quer guardar alguma coisa de vista. Depois entrei no meu caminhão, coloquei a chave, olhei para o retrovisor. Vi a estrada atrás de mim. Aquela estrada vermelha de barro que eu conhecia há mais de 30 anos e que num dia de quarta-feira de cinzas, com sol de rachar crânio, tinha me dado um encontro que não estava no meu plano. Não estava no meu plano, mas estava em algum plano que era maior que o meu. Dei partida, fui tocando. A caatinga ia passando dos dois lados como sempre passa. Os mandacaros, os pássaros, o cheiro de terra seca que para mim é quase perfume. A mesma paisagem de sempre, mas com olhos diferentes. Eu não tinha mais a fé que tinha perdido anos atrás. Não tinha voltado do mesmo jeito que foi. Mas tinha alguma coisa que antes não tinha. A convicção de que o caminho que a gente anda importa mais do que a gente pensa enquanto anda. Que as pessoas que encontramos na estrada não são acaso. Que a terra onde a gente nasce guarda as raízes da gente mesmo quando a gente vai embora. E que às vezes é preciso parar o caminhão no meio da estrada, pisar no freio com tudo, deixar a carroceria ranger, para ver o que está bem na frente dos seus olhos, esperando ser visto. O rádio tocou uma música que eu não reconheci, lenta, com aquela sanfona do sertão que parece que chora e canta ao mesmo tempo. Eu deixei tocar. E pela primeira vez em muito tempo, a estrada não parecia mais solidão, parecia caminho.